A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 52, nos versículos de 1 a 34. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, de Líbna. Gente, não vamos confundir nada aqui, tá? Esse Zedequias não tem nada a ver com aquele Zedequias rei abençoado e esse Jeremias não tem nada a ver com o nosso profeta Jeremias, tá? Só é um nome da época, meio que comum. Então, o que a gente tá vendo aqui? Que Zedequias, o rei Zedequias, fez o que era mal, fez o que era errado. E a gente sabe que isso tinha consequências. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito. No primeiro vídeo sobre Jeremias, eu falo dos reis, dos reinados que Jeremias profetizou, para os reis e reinados que Jeremias profetizou. E vocês lembram que já está chegando ao final, foi por cerca de 40 anos que ele profetizou. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Então, Deus não deixa barato, Deus não deixa passar. E a gente tem estudado que os reis, quando eles pecam, quando eles são maus, as consequências dos seus atos espirram, derramam, transbordam para todo o povo, para a religião, para os sacerdotes. Existe uma contaminação geral quando o líder é mau, quando o líder é corrupto, quando o líder é desonesto, quando o líder é maligno, os súditos, os subordinados, o povo sofre. Eu tenho dito para vocês a história do espinheiro. Escolheram árvores para reinar. Lembra da história? O apólogo de Jotão? A oliveira não quis não quis reinar. A videira não quis reinar. A figueira não quis reinar. Mas o espinheiro quis. Então, o que ele disse? Vocês me escolham como rei, mas se abriguem embaixo dos meus galhos, dos meus espinhos. Então, o que a gente conclui? Que a gente vai sofrer, que a gente vai ser ferido, que a gente vai ser machucado. É isso que acontece quando um rei é mau. O povo sofre. E vimos isso em Provérbios, vimos isso em Eclesiastes. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Olha só. Que foi o que a gente viu no outro capítulo. O próprio Nabucodonosor tinha escolhido e indicado Zedequias. Mas tu vê pela idade dele, né? Os arroubos da juventude. Assim como Roboão, que era filho de Salomão, que meteu os pés pelas mãos e fez aquela confusão que as tribos se separaram por ser jovem e não ouvir os conselhos, aqui Zedequias faz idêntico. Ele resolve se rebelar contra o rei Nabucodonosor, que simplesmente era o imperador, era o que mandava na Babilônia. Então, o que acontece? Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada.
que quer dizer? Eu sempre explico, quem está acompanhando, quem é inscrito no canal, quem diariamente está aqui, já sabe. Mas em respeito aos novos ou às pessoas que muitas vezes assistem eventualmente, eu explico. As cidades na época eram fortalezas, eram cidades muradas, fortificadas, havia portões e portas. Não é como são as nossas cidades, né, na era moderna, atualmente. Então, o que acontecia? Elas eram muito altas. Então, o que a Babilônia fez? Construiu rampas. Eles não tinham pressa, porque eles estavam sem água, estavam com fome, estavam vendo coisas horrorosas que eu nem vou falar, porque eu nem sei se o YouTube, né, permite certas coisas, mas só tu imaginar. A gente vê o que é a barbárie, o que acontece com as pessoas quando as pessoas não têm água, quando elas não têm o que comer, quando elas começam a brigar, quando elas começam a roubar, saquear, elas enlouquecem, elas se tornam animais e não mais seres humanos. Então por aí tu tem uma base do que estava acontecendo dentro de Jerusalém, porque ela estava sitiada. Sabe? Se ficar o bicho pega, se sair o bicho come. Era exatamente isso. Essa expressão tem a ver com isso. A pessoa estava passando fome, sede, desespero, perseguida, violência, tudo de ruim que tu pode imaginar. Lá dentro. Se ficar o bicho pega. Se sair, o bicho come, não é assim? Por quê? Porque o que tinha do lado de fora da cidade? O que tinha do lado de fora? A Babilônia. Flecheiros. Eles iam botar fogo, eles iam matar, eles iam roubar, eles iam fazer tudo. Então, uma situação desesperadora. E era assim que acontecia naquela época. E muitas vezes o povo de Deus também fez isso. A gente viu em Josué. Era comum, era a estratégia, era a forma de vencer cidades fortificadas, que eram verdadeiras fortalezas inexpugnáveis. Não tinha como tu penetrar, como tu entrar, como tu invadir, né? Não tinha avião, não tinha drone, não tinha míssil, não tinha nada que viesse por cima, a não ser as flechas. Então, o que acontece? A estratégia era deixar as pessoas morrerem de fome, elas enlouquecerem, elas surtarem e abrirem os portões. Ou, como Jerusalém, eles estavam tendo mais tempo, o que a Babilônia fez? Construiu rampas para o acesso ao alto, a parte elevada da cidade, dos muros. E sim, invadir, tá? Acho que tá bem claro. É diferente da nossa época. Então vai ser, mas como que eles fazem isso para entrar numa cidade? E também colocavam fogo para forçar as pessoas a saírem. Porque muitas vezes não é nem o fogo, é a própria fumaça, o mal-estar, a pessoa fica asfixiada. Então eles faziam de tudo para invadir, para vencer. Mas às vezes não tinham êxito. E claro, nós sabemos, se Deus estava, né? O lado que Deus estava era o lado que vencia. Então, o que aconteceu aqui neste capítulo? Ou melhor, o que está acontecendo, né? Que a gente está lendo aqui. A cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Olha só. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, na cidade de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá, em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias,
amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Esse relato, ele aparece mais detalhado em Reis e em Crônicas e no próprio livro de Jeremias que a gente viu, né? O que acontece? Eu lembro que o Nabucodonosor diz assim, ó, a última imagem que tu vai ter, porque ele ia cegar Zedequias. A última imagem que tu vai ter vai ser a morte dos teus filhos. E depois tu vai ficar cego. Então a gente vê a maldade. A gente vê que a Babilônia era implacável. Por isso o capítulo 50 que a gente leu. Por isso o vídeo de ontem. Que às vezes as pessoas começam a ficar com pena. Eu fico impressionada com isso. Se Deus está dizendo que é para fazer, se é o próprio Deus que está dizendo que eu estou me vingando, que a vingança pertence a Deus, a vingança é de Deus, a gente não se vinga, a gente não faz nada, a gente espera pelo agir de Deus. Tem gente que começa a ficar com pena. Aqui foi o que aconteceu com Zedequias, rei de Judá. 12. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas, né? Todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos, os mais pobres do povo. O resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor. Vocês estão entendendo que o que a gente viu antes no 50, aqui está sendo repetido, tá? Tudo que eles fizeram em Jerusalém, que tomaram, né, Jerusalém, e depois levaram cativos. Porque o que a gente leu? A gente leu a profecia. E isso que vocês têm que entender. A profecia era exatamente como o que aconteceu. O que aconteceu era exatamente como a profecia. Então a gente pensa, mas por que tá lendo? Porque agora são os fatos. Antes era a profecia. E a profecia era tão fidedigna, tão correta, tão perfeita, que parece que a gente está lendo de novo. Mas não, a gente leu a profecia. E agora o cumprimento, a realização, os fatos acontecendo no tempo histórico. Vamos lá, que estava o suporte. Então, no templo, a casa do Senhor, né? O templo, isso que era, assim, o pior, né? Vamos dizer, de tudo. Por quê? Porque eles queriam afrontar o Deus de Judá, o Deus de Israel, o Senhor, né? Então, eu vou ler de novo. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas,
ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam, e que Salomão havia feito para a casa do Senhor. O peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Então, nós que estudamos capítulo após capítulo sobre a construção do templo, a escolha dos materiais, as ordens de Deus, tudo saqueado, roubado, destruído, despedaçado. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros e um cordão de 5 metros e 35 a cercava. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2 metros e 20. A obra de rede, as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. Todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. Aqui é a descrição, né? O chefe da guarda também levou cativo Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade, ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra e 7 conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na cidade de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Olha a tristeza. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere, exatamente como Jeremias tinha profetizado. Falou com ele de modo bondoso. Ele deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro. E Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. A promessa tinha que se cumprir. Haveria um descendente. Eu fico impressionada. Assim, nós encerramos o livro de Jeremias. Esse estudo foi um estudo resumido, né? Foi um estudo resumido, mas eu acredito que para muitos de vocês, ou para muitas de vocês, porque às vezes a maioria são mulheres, conhecer Jeremias, a fidelidade de Jeremias, a obediência de Jeremias é até, eu considero, mais importante do que o contexto histórico. Mas eu procuro falar do lado, vamos dizer assim, espiritual, verdadeiramente, mas também da questão histórica,
porque nós sabemos que a humanidade, que a história da humanidade é cíclica, e principalmente a história de Israel. Quem está acompanhando desde janeiro, desde o Gênesis, está vendo que as histórias são muito semelhantes. É sempre um povo que se afasta, que se separa do seu Deus e cai nas mãos dos inimigos. Então, nós precisamos nos arrepender, nos consertar com o nosso Deus, para andarmos seguros, para vivermos protegidos, guardados por Deus. Eu agradeço muito quem ficou até aqui, quem se emocionou comigo, né, com Jeremias, porque me toca profundamente. Eu até comentei com vocês que eu tinha feito um estudo quando eu era mais jovem, e hoje, no último dia, eu vou mostrar de longe que eu tenho, ó, o caderninho amareladinho sobre Jeremias. Eu não imagino qual foi a direção, não lembro o que Deus me deu, mas eu acho que era obediência mesmo, porque Jeremias era muito obediente a Deus. E quando tu quer desenvolver alguma virtude, alguma qualidade espiritual, tu tem que buscar na Bíblia exemplos, personagens, fazer estudos, te dedicar para que o Espírito Santo desenvolva isso em ti. E Jeremias obedecia fielmente às obras do Senhor. As ordens do Senhor. Ele fazia as obras do Senhor. Ele obedecia às ordens do Senhor. Ele não teve a sua vida como preciosa. Ele queria agradar a Deus. Ele queria que a glória de Deus se manifestasse, que o poder de Deus se manifestasse, que houvesse salvação, que houvesse perdão, arrependimento, santidade. Então ele se colocou como sacrifício vivo. Foi preso, foi maltratado, foi desprezado, foi ridicularizado, zombado, escarnecido, rejeitado, abandonado, traído, enganado, ameaçado, humilhado, me faltam adjetivos, torturado e quase foi morto. Por quê? Porque ele queria obedecer a Deus. Porque como profeta, ele queria entregar a profecia. Ele queria fazer a vontade de Deus. Mas ele era um ser humano. Ele era um ser humano. E ele chorava. E ele sofria. E ele se sentia só, solitário, abandonado. Então fica uma lição para nós, fica uma aprendizagem de que muitas vezes obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado, vai ter renúncia, vai ter sofrimento. Assim como Paulo, assim como o Senhor Jesus, assim como João Batista, os grandes homens de Deus renunciaram, pagaram um preço alto por sua obediência. Quando a gente se sente muito abalado, muito fragilizado, muito triste, a gente deve lembrar de Jeremias. Este profeta chorão, que as pessoas dizem assim, mas na verdade, Jeremias, assim como o Senhor Jesus e assim como Paulo, que eu acho que sofreram tanto quanto, eram vasos de honra, vasos vazios. O poder não estava neles, mas sim no que Deus colocou, no chamado, na missão, no que eles tinham que fazer, na mensagem. O que a gente aprende hoje com este capítulo 52 de Jeremias? De que Zedequias era um rei mau. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E a ira de Deus se acendeu contra Jerusalém e ele os rejeitou da sua presença. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, e todo o seu exército se acampou contra a cidade e a sitiaram.
arrombaram, queimaram e roubaram ouro, prata e bronze. E foi assim que a palavra de Deus e as profecias de Jeremias se cumpriram.